Fala pessoas, professor Derek aqui, sou professor de Física 3, Física Elétrica, e hoje vamos analisar o edital da EAR no que diz respeito aos assuntos desse nosso curso, principalmente eletromagnetismo. Quais são as grandezas que acabam aparecendo no edital, o que ela é mais específica, o que ela abre brechas, estilos de questão, enfim, tudo que você pode enfrentar no dia da sua prova e como vai ser a nossa preparação até lá. Bom, vamos começar então já analisando como que aparece o item como um todo, ó. Tudo que nós temos em Física 3 é isso daqui. É muita coisa, porém ela é muito específica. Ao contrário de outras disciplinas, né, até mesmo dentro da física, onde ela chama lá força, energia, e isso abre possibilidade para diversos estilos de questão, aqui em Física Elétrica não. Ela traz muitas coisinhas, lembrando que recentemente ela aí está adicionando nos últimos editais este tópicozinho aqui, o 5.8, que antes não existia, que são aí tópicos de física moderna. Então é uma novidade nas últimas provas da EAR. Vamos fazer então aqui uma análise específica de cada um desses tópicos e como que vai ser a estrutura do nosso curso para que você consiga entender aí o funcionamento. A lógica por trás dessa nossa divisão. Basicamente, Física 3, gente, é física dos fenômenos elétricos e depois vamos relacioná-los com o magnetismo. Então, tudo que tem a ver com choque, corrente elétrica, circuito elétrico, campo elétrico, fenômenos elétricos em si, acaba vindo aqui para a Física 3. E a Física Moderna, ela tem ali uma proximidade, essa parte de radiações, eletromagnéticas e física moderna, radioatividade, mais perto daí da estrutura atômica, que é de onde vem o eletrãozinho. Bom, inicialmente a gente vai começar estudando a chamada aqui, ó, eletrostática. Eletrostática, quando a gente vai colocar bolinha, aquelas carguinhas, né? Considera uma carguinha Qzão aqui, a uma certa distância de outra carguinha, determine o campo elétrico de um certo ponto, determine aqui a força resultante. Vai ter aquela coisa lá, todo esse tipo de questão é questão de eletrostática. Vai ter aqui plaquinhas, né, capacitores. Então nós vamos analisar, vamos estudá-los também, né, o que são capacitores, como eu consigo associá-los, né, ligo isso aqui, por exemplo, numa pilha. Ao ligar isso aqui numa pilha, lá o polo positivo e o polo negativo, como que vai ficar a carga de cada um deles, o material aqui entre as placas, enfim. Tudo isso vai ser estudado em eletrostática. Aqui, como que a EAR ela acaba colocando. Então ela diz carga elétrica e corrente elétrica, ele já chega ali sendo bem genérico em toda essa partezinha da noção de cargas em movimento. Aí começaremos, né, com os processos de eletrização, os princípios da eletrostática seriam aqui os nomes, né, que é um corpo eletrizado, que é um corpo neutro, que é um corpo condutor, que é um isolante. Lei de Coulomb, que é a parte de força elétrica, e depois nessa ordem, né, campo, trabalho, potencial, linhas de campo, superfícies equipotenciais e leis de Gauss, que são aí os formatos, são os gráficos. Isso é uma das partes desse primeiro tópico, que é a grande eletrostática. E por último, né, a gente começa dele a capacidade elétrica, que é a capacitância, e circuitos elétricos de capacitores, série, paralelo de capacitores. Essa é 1/3 do nosso curso, daria para colocar assim, né? 1/4 do nosso curso aqui em Física Elétrica, tá? Depois a gente dá prosseguimento à chamada eletrodinâmica, é quando as cargas elétricas agora começam a se movimentar propriamente dito. Daí chega a ter aquelas carguinhas em forma de bolinha assim, a gente vai analisar qual que vai ser o comportamento da corrente elétrica dentro de fios. Então nós teremos lá os resistores, que são esses símbolozinhos aqui, né? Ou, né, dá para colocar mais bonitinho, algo mais ou menos assim. Os resistores, a gente vai ter aqui as fontes, que são aqueles risquinhos grandinhos, o positivo e o negativo. Então a associação desses símbolozinhos que dá origem a circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, as leis de Ohm, aqui os resistores, aquele símbolozinho do Ohm e tal, voltagem, toda essa partezinha cai na EAR uma questão por ano. Lâmpada, qual brilha mais, qual brilha menos? Isso você tem que saber para entender circuitos elétricos. A gente vai ver isso no curso, não se preocupe, que são as relações entre as grandezas, tá? Potência, brilho, corrente. Dado o circuito abaixo, se eu fechar a chave, qual brilha mais, qual brilha menos? Valor em medidores elétricos, muita atenção para isso, uma aula importantíssima, amperímetro e voltímetro, quase sempre ela vai colocar em circuitos elétricos, beleza? Então essa parte, segunda parte aqui, né, é a parte de circuitos elétricos como um todo, tranquilo? Então circuitos como um todo é o que a gente acaba estudando aqui, a chamada eletrodinâmica. Depois nós vamos fechar essa parte de elétrica com o eletromagnetismo, e a EAR tem as suas particularidades.
ela uma das poucas bancas que ainda cobra magnetismo, justamente por ela ter aí muitas questões de física, isso dá a ela o poder de gastar uma questão com magnetismo, e ela cobra de uma maneira bem legal. Magnetismo é a classificação entre ímãs, o que é uma substância ferromagnética, paramagnética, diamagnética. Então essa parte aqui de ímãs permanentes é bem interessante, né? Campo magnético terrestre, bússola, classificação de substâncias magnéticas. A EAR ela é bem específica nesses conceitos. Depois, o que mais a gente vai ver? A relação de campo magnético com corrente elétrica. Daí começam os nomezinhos que você deve saber para explicar qual o fenômeno, né? Então, a lei de Ampère, ela explica o quê? Depois, lei de Biot-Savart, lei de Faraday e lei de Lenz. Ó, são 4 nomezinhos que você tem que saber o que cada um deles explica. Formulinha, substituição. Aqui é onde tem aquelas opções de zero, né? É muito raro uma questão dar uma das alternativas zero, ainda mais quando você tem só A, B, C, D, 4 opções. É o que eu sempre digo, né? Sempre que tiver uma alternativa igual a zero, o que você faz? Você desconfia. Provavelmente ela é certa, mas né, vai que não é. A Yara, em eletromagnetismo, ela adora colocar ali pegadinhas, então uma das alternativas pode ser zero, já chama a tua atenção ali para caso haja alguma pegadinha. Não necessariamente vai ser, tá? É a parte lá do eletroímã, como é que funciona a regra da mão direita, aqui que a gente vai falar para a regra da mão direita, a regra da mão esquerda e assim por diante. Tá? Fica invertido aqui agora que eu lembrei, então a regra da mão direita tem que fazer assim, né? E a regra da mão esquerda é assim, pronto. Isso a gente vai estudar aqui, e para fechar lá os transformadores, que é muita proporção, e para quem já fez algum curso, ou para quem não sabe, né? Proporção é o conteúdo básico para a área, você usa muito disso em física, relação entre grandezas. Se algo aumenta, algo vai diminuir, se algo aumenta, o outro vai aumentar ao quadrado. Então, quais são as proporções entre as fórmulas, isso a gente vai ver. E a novidade, que é a física moderna, aí, presente, né, mais recente aí nos editais da EAR. O que nós vamos ver? Então, vai ficar lá para o final desse nosso curso de Física 3, nós teremos aulas específicas sobre esses assuntos e como deve aparecer na sua prova. Já que é um assunto novo, não tem muitas questões sobre isso da prova da EAR, mas já que a prova ela segue um certo padrão, tanto pela quantidade de questões, pelo tempo de prova, os estilos das questões é meio parecido, nós já podemos, baseado em outras bancas similares, da mesma região inclusive, já prever inclusive te prevenir sobre esses assuntos que a princípio são novos. E muita gente, meu Deus, mas será que já vai ter aula para isso? Vai, você vai estar preparado, garantido 100%. Todos os assuntos que estão no edital, você vai ter aula, beleza? Seriam eles aqui os modelos atômicos, algo que o pessoal geralmente vê em química, tá? Mas aqui ela está fornecendo modelos atômicos e propriedades dos materiais. O que isso então significa? É a explicação de propriedades térmicas, elétricas e magnéticas. Qual que é a explicação dessas propriedades? Vamos ver. Por exemplo, as propriedades térmicas e elétricas é justamente a diferença entre condutores e isolantes. O que torna um material condutor e o que vai tornar um material isolante. Então, na estrutura atômica, lá, a presença de elétrons livres, as camadas, qual é o modelo atômico que explica isso e qual é a propriedade dos corpos lá a nível atômico que o torna um condutor ou um isolante. Assim como torna um corpo ferromagnético, né? Qual que é a origem do magnetismo? A gente vai ver lá a relação com o spin, tá? A teoria dos ímãs elementares, então ferromagnetismo. Depois, segunda partezinha de física moderna que foi adicionada, o espectro eletromagnético. Isso já era fornecido, né, já era dado em aulas lá em ondulatória. Só que a gente vai agora especificar melhor, né, a diferença nas aplicações, porque justamente ele traz aqui as tecnologias. Então, de todo o espectro eletromagnético, isto é, as ondas eletromagnéticas, elas são classificadas. É isso que é o espectro, é a classificação, que vai desde as ondas de rádio até as ondas de frequência maior, as ondas visíveis, até as ondas, a radiação chamada ionizante, que é aquela que começa a fazer mal, que é raio-x, raio-gama. Então a gente vai desde as ondas de frequência baixa até as ondas de frequência mais alta, falar sobre as diferenças. E daí uma possível questão é justamente comparando, né? Tal fenômeno, ele vai dar um fenômeno e perguntar qual é a faixa de frequência que realiza esse fenômeno. Então, eu, por exemplo, saio no sol e sofro queimadura solar. A queimadura solar ela acontece por causa de que tipo de radiação? Infravermelho, ultravioleta, raio-x ou raio cósmico? A gente vai ver que é o tal do ultravioleta. Então, cada radiação vai ter aí a sua característica, né? Então, seria aqui o espectro. E a tecnologia, como é que funciona? Radar,
a questão da onda tem que ir e voltar, onda de rádio, frequência lá de megahertz, gigahertz, forno de micro-ondas que ele não esquenta, ele só gera ali uma certa onda que vai sofrendo diversas reflexões e forma uma onda estacionária, tomografia, tudo isso a gente vai ver. Depois, radiações e meios materiais, que é fotocélulas, emissão, transmissão de luz, telas de monitores e radiografias. Também a relação agora das ondas agora com materiais, é o que dá origem, inclusive, ao chamado aqui, ó, a natureza corpuscular das ondas, que é o efeito fotoelétrico. O que comprova a natureza corpuscular é o efeito fotoelétrico. Então a gente pode relacionar com o efeito fotoelétrico, sim, do Einstein, a física moderna mesmo, só que ele chamou diferente, ele chamou de natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas. Potências de ondas eletromagnéticas, relação de grandeza, se aumentar a distância, né? Quanto mais distante eu tiver, menos energia dessa onda vai chegar até mim. Até que nós vamos ver aqui transformações nucleares e radioatividade. O que é uma radiação alfa? O que é uma radiação beta? O que é uma radiação gama? O que é o tempo de meia-vida? Então isso a EAR está trazendo como novidade. Teremos aí 3 aulas, né? Separei em 3 assuntos diferentes com exercícios. Você vai ver que vai estar bem legal essa partezinha. Beleza, galera? Eu não sei você, mas eu já estou ansioso para começar. Então essa é a nossa aula inicial, só para você entender como é que vai funcionar. Eu fiz questão de falar aqui um pouquinho melhor, né? Você viu que tem muito conteúdo para falar, não tem problema nenhum ele adicionar algo novo, não é algo que, meu Deus, nunca caiu antes na EAR. Mas já cai em outros lugares, então a gente que trabalha aí com diversas bancas já está acostumado. Então, fique tranquilo, confie e ó, já vamos começar na nossa próxima aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Pessoal, aquele abraço. Tchau, tchau.